paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais um Papo de Escola Bíblica, né? E dando continuidade à lição, né, que estamos estudando, né? As sutilezas do ataque à igreja cristã, de Satanás à igreja cristã. E hoje vamos falar sobre a graça divina, né? A graça que não é barata, ela é universal, mas a gente vem a Cristo e quando nós viemos a Ele, nós temos que nos renunciar e ter uma mudança de vida. E para a gente fazer esse papo hoje, está aqui o presbítero Douglas, devendo horrores, né, Douglas? Faz tempo que eu convido. Não, estamos pagando no dia de hoje. Amém. E ele veio aqui participar com a gente e vai dar uma paz do Senhor, pessoal, aí, né, Douglas? Paz do Senhor, igreja, paz a todos que estão nos ouvindo e vendo. É muito bom estarmos nessa noite falando da palavra de Deus e ainda mais sobre graça, né? Nos tempos de hoje que nós temos muita palavra distorcida, fica um tema muito gostoso para se conversar, né? Amém. E a gente vai deixar aí, tá? Nossa rede social, ó, é Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Deezer, tá em todo lugar. Então vamos deixar o link aí, você segue, curte, compartilha, se inscreve e participa com a gente. A palavra de Deus, bênção para a tua vida, bênção para a tua família, envia, porque está sendo realmente uma bênção, as pessoas estão sendo abençoadas, né? Amém. Então estamos aqui, a lição número 2, a sutileza da banalização da graça, né? Então, o texto já começa falando de Efésios aqui, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é nome de Deus, né? E a graça de Deus ela não é barata, requer arrependimento, um novo comportamento, ou nova vida em Cristo, né, Douglas? Nos dias de hoje a gente está vendo uma distorção da palavra de Deus, tudo pode, tudo Deus aceita, porque Deus é amor, e nós não temos esse entendimento. A palavra nos dá um entendimento mais profundo sobre graça. Se nós formos falar sobre graça, eu posso abrir o dicionário aqui, nós vamos ver vários sinônimos. Mas eu acho que a graça divina, acho que é uma graça, é um amor que Deus tem pelas nossas vidas, que não dá para nós mencionar o que é graça perante Deus. Eu prefiro mais falar sobre a palavra de Deus, porque se a gente for ver no grego, se a gente for ver na língua antiga, se a gente for ver no latim, é o pensamento humano. Eu acho que Deus ele ultrapassa todos os nossos pensamentos. Então, quando a gente fala de graça, nós temos que compreender o que é graça. E graça na nossa vida, está falando aqui em 1 Coríntios 1, 21. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que crê por meio da loucura da pregação. E o que Jesus veio? Ele veio pregar as boas novas, ele veio pregar o arrependimento do pecado para estar mais próximo dele. Então, Douglas, muito do que se prega, se ensina como sendo o Evangelho da Graça, nada mais é que uma forma deturpada dela, né? A graça barateada, né? Como a revista traz sobre esses assuntos. Então a gente vê, essa pegou pesado. Então nós vemos que o mundo, de maneira geral, realmente banaliza a graça divina, né? Já não bastasse o surgimento aí de tantas seitas, de tantas formas, né? E é uma coisa que já vem desde ali da igreja primitiva, vem se perpetuando, né? E hoje, né, a gente nos vemos de maneira muito mais clara, principalmente por causa de mídias sociais, etc. e tal, que há pessoas que dizem ter encontrado a graça divina, né, e, consequentemente, esse arrependimento, né, dos seus pecados, mas vivem uma vida como se nada tivesse acontecido, né? Não mudou nada na vida da pessoa. Então, como é que a gente fica nessa situação? A gente vê que Deus nos diz que o testemunho bíblico aprove a Deus salvar os homens. Então, é da vontade dele, né? A iniciativa dele de nos salvar, de nos resgatar. E a gente vai e pega essa iniciativa divina que partiu de Deus e banaliza, né? Eu acho que tudo você tem que ver o contexto bíblico, o que é graça de Deus. Se nós formos ver lá em Gênesis, quando Adão vivia no paraíso junto com Eva, era tudo perfeito. Eu acho que nem tinha essa palavra graça, porque era tão harmonioso, e a palavra de Deus fala que Deus ia falar com Adão. Olha que privilégio de você estar face a face com a iniciativa era de Deus e ia até Adão, né? A gente vê, tem hora que a gente está querendo ter uma conversa com uma pessoa superior e a gente vai até ela, e quando a gente tem a oportunidade, a gente fica todo ansioso de estar conversando com quem
Era o contrário, Deus ia conversar com Adão. Então acho que nem a palavra graça existia naquele momento, que era um conjunto tão perfeito, né? Você vê, e depois da queda que teve Adão, que está em Romanos 5,12, que a palavra de Deus fala assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os pecaram. Então, foi uma queda que não foi somente para Adão, foi para toda a geração. Ele representava a raça humana ali, né? Sim, representava a raça humana. Então, mesmo quando a gente trabalha com os casais e o pessoal fala sobre casamento, a gente trabalha, era para ser como está em Gênesis 2 o casamento, mas teve o pecado. Na hora que entrou o pecado, daí sim Deus surgiu a graça de Deus. Por onde entrou o pecado de um homem, se nós formos ver lá em Romanos 15,12, fala assim: e Isaías também: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, e esses colocarão nele a sua esperança. Então ele já apresenta Jesus já para trazer a graça, a redenção do pecado, a salvação para o homem. Mas isso nós temos que ver num contexto bíblico. Não é que está pregando hoje que Deus é amor, que Deus não faz acepção de pessoa. Ele não faz acepção de pessoa, mas ele requer uma santidade daquele que ele resgatou. E isso daí, quando você vê no projeto de Deus, no projeto da palavra de Deus, da queda do homem e da vinda de Jesus, é para a gente renunciar. E hoje está difícil você ver as pessoas, eu vejo assim muito comunidades pregando sobre graça. Venha do jeito que você está. E não é assim. Nós temos que vir para o Senhor, nós temos que trabalhar. Podemos até ir como estamos, mas podemos permanecer, né? Permanecer. Então você vem assim, ó, vem como você está, mas não permaneça como você está dentro da casa do Senhor, dentro da vida, porque é uma vida nova. Quando Jesus teve todo o sofrimento em homem e foi pendurado no madeiro, teve um custo muito alto. E nós estamos banalizando esse custo que Jesus pagou por nós. Não foi barato, né? Não foi barato. Paulo fala sobre isso. Foi comprado por bom preço. Por bom preço. Então, quando você entende essa situação, você começa a dar valor o que Jesus fez por você há 2020 anos atrás. E esse entendimento ele já parte do processo que você entende que é um favor imerecido. Imerecido. Né? Então, quando você reconhece que o sacrifício de Cristo, né, é muito mais do que você merece, então você já começa a conhecer daí esse processo de mudança. Então, você exemplificou, né, de Adão, né, melhor, citou Adão, era antes, né, de uma perfeição, aí ele peca. Sim. Né? E aí entra a questão da justiça de Deus, né? Porque Deus, sendo justo e sendo santo, não tolera pecado. Sim. E aí ele pega aquele homem que é pecador e oferece a graça. E qual daquele homem perceber isso, né? Essa graça é oferecida e ele recebe. Ou seja, a justiça de Deus deveria pegar Adão. Não, você desobedeceu, né? As consequências para o pecado, como você citou, é o duplo amor de Deus. É o duplo amor de Deus, né? Deus, ele é pai. Ele penalizou o homem, mas ele deu depois a salvação, que veio através de Jesus Cristo. Então, quando você vê toda na história da igreja, sempre quiseram desviar do verdadeiro propósito de Deus. A gente vê na reforma, no contexto da reforma da graça. Sim. Quando Lutero, pregando as 95 indulgências, as teses, né? As teses dele, e uma das teses que ele vê que é a mais forte é sobre a graça. Naquela época, o catolicismo, você pagava por indulgência sobre o seu pecado. Então, que eles falavam assim, pela sua ação, você vai ser salvo. Pela sua ação, você vai desviar do purgatório. O que seria a ação? A compra da sua salvação. Então era muito fácil. Naquela época, o pessoal pecava, eles pagavam para
para a Igreja Católica e eles tiravam o pecado. Então, quer dizer, eles deixavam do plano de Deus, Deus como o sumo sacerdote, e colocavam eles como o sumo sacerdote falando, você paga, você peca, você paga, e a gente tira os seus pecados. Eles acrescentaram uma coisa além da graça, né? Além da graça. Para chegar ao ponto que tinha pessoas que pagavam por antecipação para a Igreja Católica, que se ele pecar no futuro, eles tiravam o pecado da pessoa. E isso daí não tem. Hoje Douglas, tem igrejas como, não vou dizer igrejas sérias, né? Mas igrejas conhecidas aí, filosofias e tal, que ainda hoje fazem isso. Igrejas que condicionam a salvação à guarda do sábado, né? Somente hoje na mídia social tem muitas pessoas influentes, até mesmo teólogos e tal, que anunciam isso, né? E fundamentam isso. Então, a sociedade hoje está mais esclarecida, né? Podemos assim dizer, mas continua sendo iludida e enganada da mesma forma. Se você for ver a graça no contexto contemporâneo, você vai ver que está acontecendo isso. Mas isso é desde lá de trás. Hoje, nós temos as mídias sociais, a comunicação que se torna-se mais fácil. Uma pessoa que não está preparada, ela coloca um vídeo nas redes sociais e ali vai se proliferando. Nós tivemos, há 2, 3 semanas atrás, uma polêmica com uma cantora evangélica. Era um podcast igual nós estamos fazendo para um público direcionado, que uma pessoa ouviu o que ela estava falando e trouxe todo esse problema, todo esse contexto para a vida dessa cantora. Então, hoje, com o contexto contemporâneo sobre a graça, cada um vai puxar para que é bom para ele. E a ideia, né, é que o pecado, ele não é mais pecado, né? Sim. Hoje, ainda pior, não é pague para ter uma mudança. Não. Você venha, aceite a graça divina, mas permaneça do jeito que você está, porque, olha, você nasceu assim, não vai mudar. Isso não vai diminuir o amor de Deus por você. Deus vai continuar te amando, né? E não promove uma real mudança na vida da pessoa. Porque se você vem do mundo, não é? E como eu estou falando aqui, a gente reconhece os nossos pecados, né? E sabemos que somos insuficientes para nos salvar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de pecado. Aí você vem, aí quando você chega e fala assim, não, teu pecado não precisa mudar. Não, isso continua fazendo. Isso aqui não vai diminuir a graça de Deus por você, porque a graça de Deus é grande, é maravilhosa, o amor dele é imenso. Então, é aí onde entra muitas teologias extremamente perigosas, né? Onde não há perca de salvação, onde se você fizer 7 voltas, não sei aonde você vai conseguir. Se você andar de joelho para lá e para cá, subindo e descendo escada, você vai conseguir. Se você mergulhar 7 vezes no Jordão. Olha, eu falo para você que está mais sutil hoje. Porque isso daí, se você apresentar isso daí para a mídia hoje, você já vê que a mídia já olha de outros olhos. Mas eu acho que o pior é você ver artistas que falam que se converteram ao Senhor. Nos primeiros meses você vê que teve a mudança, mas é uma mudança exterior. E ele começa a falar que Deus é amor, que Deus é graça, e não tem a verdadeira conversão. Que a verdadeira conversão, se você for ver lá em Gálatas 5:24, fala assim, os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Nós somos carne, nós temos desejos, mas todo dia nós temos que crucificar, todo dia nós temos que se negar. Não adianta falar que Deus é amor, que Deus é graça, e porque eu aceitei Ele como único suficiente Salvador, fui batizado de qualquer jeito, eu vou ser salvo. Nós não podemos encobrir o nosso pecado com a graça de Deus. A gente trabalha muito com casais, e isso é um ponto que a gente vê que acontece.
A graça, tudo é graça. Ai, mas eu traí uma vez, pedi desculpa, mas eu traí a segunda vez, eu pedi desculpa. E isso vai fazer... Eu não vou perder minha salvação, porque eu peço desculpa para o Senhor. O pecado vira bichinho de estimação, né? Vira bichinho de estimação e tem que matar. Nós temos que matar. Por quê? Nós não podemos dar razão, nós não podemos inflar as nossas paixões carnais. Ao disse nova criatura, né? Nova As coisas velhas passaram. Se você for ver em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então é novidade de vida. E o que eu vejo, nós vemos assim... E é uma novidade, uma mudança integral, né? Integral. Paulo diz, corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados. Paulo estava escrevendo a carta para os coríntios porque eles conheciam a palavra de Deus, se converteram, mas como ele saiu com o tempo, eles começaram a voltar para as antigas práticas. É o que acontece nos dias de hoje. A pessoa se converte no primeiro momento, quer largar tudo, quer fazer tudo, mas com o tempo, se você não tem a palavra como alicerce, você vai começar a voltar. Daí, para os líderes não perder... Era o ponto que eu ia chegar. Muitas vezes é famoso, é rico, tem fama, e aquele pastor, ele vai, não, veja só, venha por aqui. Calma aí, não é bem assim, vamos esperar, ele tem que deixar o pecado, por enquanto ele não deixou nesse momento, mas futuramente ele vai deixar. Isso acontece, sabe onde? Muito nos adolescentes, nos jovens, nos dias de hoje, com a fornicação. Namora, começa a fornicar, o pastor está sabendo, fala, mas eles já estão noivos. Para não magoar. Para não magoar. Para não magoar. Então nós temos que entender. Ou seja, vende a graça de Deus barata, mas entrega a alma ao inferno. Ao inferno. E a gente fica muito preocupado que a gente, como líderes, que a gente pessoas vêm conversar com a gente, meu casamento está assim, meu filho está assim, o meu filho está namorando, mas eu vejo que ele dorme com a namorada dele, e daí o que eu faço? Meu irmão, seja radical. Não. Sim, porque Deus, Ele é graça, Ele é amor, Ele nos resgatou. Se eu for contar de onde Deus me tirou, é uma coisa tremenda. Eu não tinha nada para estar aqui, e hoje, pela misericórdia de Deus, eu falo do amor de Deus, como Ele me transformou. Daí você fala assim, se transformou, mas é todo dia luta, meu irmão. A graça de Deus não é desculpa para a gente pecar, né? Sim, não pode encobrir. Eu luto. Nós lutamos diariamente para não pecar, porque nós estamos nessa carne ainda. E nós temos que ser firmes com os nossos liderados, nós temos que ser firmes com a nossa igreja. A gente vê nos dias de hoje pastores abrindo de pouco. Não, nós temos que mudar. Nós não podemos ser rígido como antigamente. O pecado continua sendo pecado, não importa o tempo que passa, né? A prostituição era antes de Cristo, era na época de Cristo, pós-Cristo e agora. A fornicação sempre foi pecado. E eu vejo que ela vai adquirindo, acho que, novas roupagens, não é? Porque, por exemplo, a gente não tinha tecnologia há alguns anos atrás, agora temos. E através de mídias sociais aí e tal, temos a internet, tanta coisa aí no mundo afora. E você vê como isso é nocivo, né? Eu vi uma certa pesquisa que, acho que 48, tantos por cento lá da geração Z, né? Se consideram pessoas que ou são homossexuais, ou não têm sexo definido, ou qualquer coisa assim. Então, a influência da mídia, né, tem sido mais forte do que a influência da igreja. Sim. Então, a igreja tem perdido o espaço, porque justamente quando era para a igreja confrontar o mundo, a igreja se misturou com o mundo. Então, de vez de a gente pregar contra o pecado, a gente aceita o pecado. Então, nunca vivemos um tempo onde a igreja perdesse essa força, sim, não é? Essa autoridade. Mas hoje você citou, tem gente famosa, gente artista, dizendo por aí, não tem problema. Eu falo para minha filha assim, filha, seja influenciadora, não seja influenciável. Influenciadora, você leva a palavra. Não vos conformeis, mas transformai. Transformai.
E nos dias de hoje, você pega influencers aí, que são pessoas, você vê artistas, você vê atletas de Cristo, eu não gosto de julgar nem apontar, porque nós temos que estar olhando para a gente, tem que estar olhando para mim, porque tem momentos na nossa vida que a gente está apontando para o irmão, mas nós mesmo... Elas estão um para fora e os 3 para Então nós temos que tomar muito, muito cuidado, porque a gente fala sobre X igreja, Y igreja, mas nós temos que olhar para nós. Nós estamos nesse caminho, nós estamos nos negando a cada dia. A gente vê, a gente trabalha com casais, nós temos que nos negar. Uma palavra mal colocada para sua esposa, você não sabe o dano que você vem acarretar ela. E daí você fala que Deus é graça? Não. Nós temos que entender, nós temos que nos converter a cada dia ao falar, ao agir com a nossa esposa, com os nossos filhos. Ao pensar, tem que estar também. Pensar, porque se você for ver, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E se nós estamos plantando palavra de Deus, vontade de Deus, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo. Amém. O tempo passa rápido. Você vê que Já acabou. Já acabou. A gente... Vamos ter outra oportunidade, né? Vamos conversando. É a primeira de muitos. O ano é grande. Eu incentivo a todos virem na escola dominical, porque todos os trimestres são lições maravilhosas que eu não canso de aprender. Mas esse trimestre está atual e importante. É importante, porque é o seguinte, é o que está acontecendo nos dias de hoje. A igreja precisa estar viva e atenta aos ataques aí que hoje é sutil. Hoje é sutil. Então essa revista vem para dar esse alerta. Para dar um alerta. Para a gente acordar e ver que a luta continua, né? E não falte. E se Deus confrontar você com essas lições, é porque Ele quer trabalhar na sua vida, mas não deixe de ver. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E a gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica.